Perda de funções motora, cognitiva e psicossocial são algumas das consequências de um acidente vascular cerebral, o AVC. E quando não tratadas devidamente, elas podem ser agravadas. No Papo Indica de hoje, você vai aprender dicas de como cuidar de alguém que passou por esse sério problema de saúde. Acidente vascular cerebral ou AVC, sigla que muita gente teme. O medo pela doença, também conhecida popularmente como derrame, se explica em números. É a segunda maior causa de morte no Brasil e estima-se que a cada 6 segundos uma pessoa morra por essa causa no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, o AVC é o acidente vascular cerebral ou AVE, acidente vascular encefálico. Tá? É caracterizado por 2 tipos de AVC. Tá? Nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Tá? O AVC isquêmico ele é caracterizado por uma obstrução de uma artéria. É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais mortes em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento ao AVC, maiores são as chances de recuperação completa. Não há uma causa definida para a ocorrência do AVC. Vários fatores podem auxiliar, como doenças do coração, sedentarismo, diabetes, pressão alta, tabagismo, abuso do álcool e drogas. Os sintomas mais comuns são paralisia de um lado do corpo, dificuldade para falar, desequilíbrio. É aí que vai um alerta. Se você estiver dentro de um dos fatores de risco e sentir algum desses sintomas, procure ajuda médica imediatamente. O tempo é crucial quando se trata dessa doença. Uma vez com o quadro instaurado, uma pessoa com AVC pode perder até 2 milhões de neurônios por minuto por falta de oxigenação. O paciente está bem e de repente paralisa de forma súbita o lado esquerdo do corpo. Então isso é muito importante, que pode ser um evento isquêmico, pode ser um AVC isquêmico ou hemorrágico. Então esse paciente, quando paralisa de forma súbita, por exemplo, o lado esquerdo, ou tem uma tontura de instalação súbita e persistente, ou uma dor de cabeça de forma de instalação súbita, né? Ou então uma perda visual de instalação súbita, ou então, por exemplo, uma cefaleia intensa e perda a consciência de instalação súbita, uma crise convulsiva que não tinha anteriormente e uma crise convulsiva nova, instalação súbita que não tinha anteriormente. Ou seja, qualquer déficit neurológico de instalação súbita, nós temos que sempre lembrar do acidente vascular encefálico. E aí a gente tem que fazer, esse paciente ele tem que ser levado ao serviço de pronto atendimento neurológico, que seja especializado no atendimento em pacientes com emergência neurológica. Tá? Então, geralmente a gente sempre orienta ligar para o 92, ligar para o serviço de emergência muitas vezes, porque é necessária ambulância para avaliar esse paciente e muitas vezes levar esse paciente, porque isso já vai, vamos dizer assim, agilizando o serviço de atendimento àquele paciente com suspeita de AVC. E a reabilitação, a fisioterapia, caso o paciente fique com alguma sequela neurológica, ele é muito importante. Então, quanto mais precoce o reconhecimento dos pacientes com AVC, quanto mais precoce o reconhecimento e transferir, levar esse paciente para um serviço de atendimento neurológico especializado, esse paciente vai ter um prognóstico, uma evolução melhor, com um tratamento mais eficaz possível. E, consequentemente, o paciente vai ter uma sequela neurológica menor. Ou seja, esse paciente vai evitar, por exemplo, de precisar de uma fisioterapia por mais tempo. Esse paciente vai conseguir voltar, recuperar-se de forma mais precoce e, consequentemente, retornar à sua atividade laboral mais precocemente. Tá? Então, é muito importante esses pontos que eu frisei com relação ao atendimento do paciente com AVC. Se vestir com estratégia é algo que muitos ainda não levam em consideração. Pensar na construção de imagem pessoal pode nos levar a resultados de sucesso, independente do nosso objetivo. Nós temos o controle do que comunicamos.
Confira o quadro Comunicação e Imagem e veja como um simples detalhe pode mudar totalmente a sua comunicação visual. Construção de imagem pessoal, gestão de imagem estratégica. O que isso pode impactar na sua carreira e na sua vida? Hoje eu vou tratar mais desse assunto, explicar um pouco mais o que essa gestão de imagem pode influenciar na sua vida e no seu negócio. Muitas pessoas procuram a gestão de imagem exatamente por trabalhar estrategicamente com a sua marca. E isso não significa que essa pessoa está vestindo um personagem. Muito pelo contrário. Quando você constrói a sua identidade, constrói a sua marca, você também constrói uma imagem de valor. Nós temos valores agregados. E, diante dessa situação, muitos critérios também são levados em consideração. A partir do princípio que nós não vamos ter o mesmo direcionamento de uma pessoa que trabalha com a internet de forma mais dinâmica, vamos dizer, com a moda, e uma outra pessoa que também trabalhe na internet, mas que seja algo mais relacionado ao direito. Vamos ter esse, por exemplo, né? São pessoas de segmentos totalmente diferentes, mas que, no final, quem está vendendo é você. Pessoas se conectam a pessoas, então essa conexão, ela parte também da sua identificação de estratégia de imagem. Eu vou fazer uma mudança muito simples aqui com essa mesma vestimenta e olha só a comunicação como vai mudar. Prontinho! Olha como uma simples mudança na camisa, eu simplesmente fechei os botões e amarrei a gravata e eu tenho uma imagem formal, sofisticada. Porém, antes eu estava com uma imagem mais comunicativa, aberta, até mesmo pelo decote V da camisa. Então, cada área, cada profissão, ela tem a sua comunicação, mas acima de tudo, você precisa compreender qual é a gestão da sua imagem. E a primeira dica que eu deixo para você é identificar o seu público, com quem você fala, com quem você conversa. A sua imagem, ela realmente comunica o que você deseja para essas pessoas? O segundo ponto é você também analisar se a sua marca, ela está refletida em você. Refletir a sua marca em você pode estar nas cores da sua paleta, pode estar no perfil de comunicação verbal que você já utiliza com o seu público. Um outro exemplo, se você é uma pessoa totalmente descontraída, alegre e se veste de uma maneira totalmente formal, com uma roupa mais fechada, você está realmente levando essa comunicação para o teu público? Quando falamos de imagem profissional, é necessário uma preocupação a mais, porque essa preocupação é que vai fazer com que você se conecte ao seu público. E o seu público, ele quer realmente entender de você o que você faz, o que você vende, se o seu conteúdo realmente tem valor, se o seu produto tem valor, vai ser através da primeira impressão. Nem sempre nós temos uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. E essas são algumas das diretrizes, dos valores que eu levo para você compreender que a sua marca, ela está diante de você, diante da sua vestimenta. E por isso o slogan que eu sempre uso: a sua imagem é a comunicação para o sucesso. Use a sua imagem ao seu favor. Não estamos falando em criar um personagem, até porque uma imagem vazia, ela não se sustenta. Um personagem, ele não vai se sustentar. Por isso, compreender do seu negócio quem é você e o que você deseja transmitir para o seu público traz a autenticidade que vai elevar o seu negócio para um patamar totalmente diferente. Me adicione no Instagram, Tatiane Salles Consultoria, que lá eu deixo várias dicas também para você poder levar para a sua vida de maneira muito prática e fácil. E até o nosso próximo encontro.
Os hábitos mudaram, o cenário mudou e as pessoas tiveram que se adaptar com a pandemia da Covid-19. Foi nesse turbilhão de emoções que o cantor, compositor e produtor cultural cuiabano João Reis conseguiu superar o obstáculo financeiro através de uma campanha de financiamento coletivo para conseguir apresentar o seu novo projeto, Hábito. O cantor cuiabano João Reis promoveu uma campanha de arrecadação de fundos para a produção do novo álbum, Hábito. A vaquinha ultrapassou a meta de R$30 mil. O álbum Hábito foi produzido durante a pandemia e teve as 7 canções gravadas em cada cômodo da casa do artista. Normalmente, quando a gente vai gravar uma música pelo caminho assim, certinho, caminho profissional, a gente vai num estúdio que é um ambiente tratado, tem isolamento acústico, vários equipamentos e tudo mais. No caso, eu tinha na minha casa. E aí, pensando em como fazer, eu acabei conversando com um produtor lá de São Paulo, Raul Misturada. Foi muito querido comigo, conversamos bastante sobre a ideia. E aí a gente ficou matutando, pensando nisso, assim. E se a gente gravasse, ao invés de ficar assim, muito desesperado em tentar tirar um som de estúdio, e se a gente tirasse o som da sua casa, de cada cômodo? Vamos fazer assim, pegar cada sonoridade de cada ambiente e assumir isso em cada música. Então a gente foi gravando. Uma música foi gravada no banheiro, outra música foi gravada na escada, né, do corredor, um sobradinho, uma casinha de 2 andares. Outra na sala, outra na cozinha, no quintal, no quarto. E aí totalizaram 7 músicas, cada uma gravada num ambiente, cada uma tendo seu próprio universo, assim, que acaba conversando bastante com a mensagem, né, do disco, dessa mudança de rotina que a gente teve nesse momento, as mudanças de... como é que eu posso dizer? De hábito mesmo. Os nossos hábitos mudaram completamente, né? João Reis explica que o ano de 2020 era ambicioso. Muitos shows, produções e apresentações, mas tudo precisou ser cancelado. Daí veio a ideia da vaquinha para a conclusão do novo álbum, que se tornou um projeto íntimo e reflexivo, que aborda o cenário de reclusão imposto no ano passado e que se estende por 2021. Terminando 2019, a gente tinha feito um show, tinha feito todo o planejamento do ano de 2020 inteiro, e aí eu sempre conto que eu entrei em estúdio para começar a gravar as músicas que eu ia gravar no ano de 2020, e aí estava na metade da produção, na metade da gravação da primeira música, foi declarada, né, a pandemia, e aí os estúdios fecharam, não deu para continuar, não tinha mais o que fazer, tudo parado, os shows pararam, e aí veio um bom tempo assim, de reflexão. Fiquei em casa um bom tempo, estava sobrevivendo dando aulas de música, de violão, e aí pensando, o que eu faço, o que eu vou fazer, o que dá para fazer. Já comecei a descartar a ideia das músicas que eu ia gravar, porque não tinha previsão dos estúdios abrirem, e aí iluminou essa lampadinha assim na cabeça, e se eu fizesse em casa? E se eu pegasse o que eu tenho, o que dá para fazer aqui, fizesse o meu máximo aqui, gravasse em casa, desse o meu jeito? E foi assim que nasceu a ideia desse projeto, do álbum Hábito. A partir daí, dessa ideia. João Reis é músico, compositor e professor. Já participou de projetos com artistas locais como a cantora Ana Rafaela. Já abriu shows de artistas nacionais como Lenine e já dividiu o palco com o grupo Teatro Mágico. O talento do artista foi descoberto ainda na adolescência. Eu já estava terminando o ensino médio, só que eu já estava trabalhando com 5 companhias de teatro diferentes. Comecei a trabalhar com a Ana Rafaela, tocar na equipe dela, compor, fazer arranjo, e já era tarde demais para querer sair dessa vida. Já tinha mergulhado. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou sobre um avanço na questão da igualdade de gênero, que foi essa lei aprovada pelo Senado Federal, que permite a multa de empresas que remunerarem de forma diferente homens e mulheres que estiverem no mesmo cargo. A gente também falou um pouquinho sobre ginecologia natural, essa retomada de hábitos dos nossos avós, dos nossos bisavós, que se faz cada vez mais presente
Talvez seja a pandemia mudando um pouquinho os hábitos e fazendo a gente tomar contato com a nossa ancestralidade. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1h da tarde. E você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela dizendo o que você gostaria de assistir. Para isso, você pode fazer contato com a gente por 2 canais. O nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com, e também a nossa página no Instagram, @papocomela. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta na semana que vem trazendo mais informação de qualidade e quentinha para você aqui no Papo com Ela. Até lá!